Oi, geminianos e geminianas. Tudo bem com vocês, guris e gurias? Meu nome é Grace Lu, sejam todos muito bem-vindos ao Olimportal Tarô. E vejamos o que o mês de maio tem guardado para essa gurizada. Vamos ver então, guris e gurias. Como é que vocês estão? Tudo bem? Guris, eu quero lembrar vocês que a nossa leitura ela é fluida, assim como o tempo. Eu peço que vocês adaptem as suas respectivas realidades. Nem todo mundo consegue. Como se trata, uma leitura trata-se de energia, nem todo mundo consegue adequar todas as energias aos seus casos, né? Então, por favor, adaptem-se da melhor forma. Quero lembrar vocês também que a nossa leitura ela obedece uma ordem de passado, presente e futuro, mas não necessariamente nessa ordem tenha que ser. Vocês vão ver, vão ouvir coisas aqui que eu vou falar que já aconteceram de repente, coisas que estão para acontecer e coisas que estão acontecendo. Eu estou usando o Golden Oracle e gostaria de deixar um grande abraço, um beijão, um abraço bem apertado e um beijão para as mães, já que a gente está no mês das mães, né? Mês de maio. Então, gurias, mães, pais que são mães, que representam mães, irmãs, irmãos, todo mundo que desempenha o papel de mãe, sinta-se abraçado. Porque, na verdade, a palavra mãe, ela é bem abrangente, né, gurizada? Então, sintam-se todos abraçados. Quero agradecer já também os inscritos, meus amores. Prazer trabalhar com vocês. E pedir para quem está nos vendo aqui pela primeira vez que deixe o seu like, inscreva-se no canal, porque é muito importante, a tua presença é muito importante para mim. A tua presença é muito importante para mim. E comentem os vídeos, que também é uma coisa muito interessante. A gente sempre pede para que vocês compartilhem, mas compartilhar assim, sem ver ou sem assistir o vídeo antes é meio problemático, né? Então, depois que vocês assistirem, vocês podem compartilhar com algum amigo geminiano que vocês tenham. Mas o like já pode ser deixado agora, enquanto eu distribuo as cartas. Deixa teu likezinho aí que ajuda o canal. Gêmeos, maio. Gêmeos, maio de 2022. Gêmeos, maio de 2022. Que luta, hein, Gêmeos? Ai. Mas vai melhorar. Amém, em nome de Jesus. Estava puxado, hein? Eu não lembro da leitura do outro mês. É muita coisa, a gente não dá conta. E como é uma leitura que envolve energias, elas podem se modificar de uma hora para outra. Não lembro muito os geminianos. Tá, tu quer cair? Então cai. Gêmeos, maio de 2022. Beijão pra Cris Honorato. Minha linda, saudade de ti, hein? Faz um tempo já que a gente não se fala. Grande amiga, grande parceira. Vamos lá então, gurizada. Vamos ver o que a gente tem. Deixa eu molhar a palavra, como diz um amigo meu. Um amigo meu que também é taurino. Manite Oliveira. Um beijo, Manite. Molhar a palavra. Vamos lá. No passado, então, gurizada, a gente tem o Cérbero. O Cérbero, ele é um cão de 3 cabeças, que ele é porteiro do submundo. Vamos lá, vamos entender o que é o submundo. Quando o mundo foi dividido por Zeus, o deus dos deuses,
Ele deu a parte das águas para o irmão dele chamado Poseidon ou Netuno. Deu a parte do... O céu e a terra ficou sob o domínio dele. E tudo que tem abaixo da terra é do domínio de Hades, conhecido também como Plutão, o senhor do submundo. Então, tudo que tem abaixo da terra, raízes, minhocas, o reino dos mortos, tudo que tem abaixo da terra é domínio do Hades. Para controlar, quando as pessoas morriam e eram enterradas, desciam ao reino dos mortos, segundo a mitologia grega, né, gurizada? Elas passavam por um portal. E esse portal era guardado por esse cachorro aqui que chama Cérbero. Era um cachorro com 3 cabeças que, quando as pessoas adentravam o Hades, ele era extremamente simpático, né? Caloroso, hospitaleiro. Aí a pessoa entrava para dentro do Hades. Quando ela entrava e via aquele lugar horroroso, cheio de fogo, as pessoas gritando, as almas ardendo, a pessoa queria voltar e sair correndo. E aí ele incorporava a real personalidade que lhe era peculiar, furioso. Então ele é um cachorro de 3 cabeças furioso. A palavra aqui é ardiloso. Por que ardiloso? Porque ele era bonzinho na hora de receber as pessoas e furioso na hora de deixá-las saírem. Então o que a gente tem ali? No passado, então, Geminiano, te foi imposta ou colocada uma situação onde tu foste... Tem duas vertentes aqui. Ou tu foste enganado, ludibriado por alguém que parecia bonzinho, parecia acolhedor, parecia uma boa pessoa, e aí quando tu viste de quem se tratava, tu quiseste voltar, tu quiseste sair, e essa pessoa se manifestou no que realmente era, né? Ou seja, um monstro, ou essa transformação foi feita por ti. Ou seja, ou tu te deparaste com uma situação monstruosa, ou tu era o monstro, tá? Cada um de vocês vai se colocar numa dessas situações. Que eu quero dizer? Essa revelação pela qual tu passaste, né? Essa revelação pela qual tu passaste, ela foi antecedida por enganação, por roubo, por mentira. Na verdade, eu creio aqui, Geminiano, que tu foi envolvido numa situação bem constrangedora, bem... assim... Esse 7 de espadas, ele nos fala de traição, nos fala de roubo, e não só roubo material, a gente está falando de roubo de... roubo de confiança, roubo de dedicação, enfim. Tu foste enganado ou tu enganaste alguém de maneira muito vil, tá? E por conta dessa enganação, se instaurou um 9 de espadas. Aqui a gente tem o 7 de espadas, que é enganação, traição, e aí a gente pula para um 9 de espadas, que é uma carta de extremo cansaço, estafa, como se tu tivesse sido apedrejado e não tivesse tendo força de levantar. Sabe aquele processo onde alguém te faz alguma coisa que tu descobre e não acredita que tu passou por aquilo ali, e aí esse é o durante. E aí o pós é esse aqui, tu fica arrasado, não dorme à noite, só pensando naquilo, não tira aquela situação da cabeça. Quando tu quer esquecer aquilo ali, volta novamente, né? Então é uma situação de tortura mental. Me parece que tu lidou com uma pessoa de muito mal agir, para não ser mais específica, né? E isso te desencadeou um peso muito grande nas costas. Essa situação, ela foi tão ultrajante, ela foi tão massacrante, Geminiano, que ela sabe quando ela te leva assim ao limite? Ela te levou
ao ponto de tomar uma atitude radical. Porque a carta do carro é um arcano que nos fala de ação, de movimento. Ou seja, é chegada a hora de agir. Tu não teve assim como deixar passar, ou como deixar para outro dia, ou como não resolver. Ou seja, o arcano do carro me mostra que tu tiveste que tomar uma atitude e tiveste que puxar o teu carro, tiveste que andar, né? Tiveste que partir, tiveste que tomar uma atitude. Essa atitude que tu tomou, eu tô falando tomou porque a gente tá na linha do passado, né? Essa atitude que tu tomou, ela, na hora de ela ser tomada, digamos que houve uma certa dúvida. Porque, às vezes, porque tu não achava que tu estava pronto, às vezes porque tu não achava que era a coisa certa a fazer, às vezes porque tu achava que de repente isso não ia acabar como tu imaginava que fosse. Sabe aquela insegurança, mas não teve jeito, tu foi obrigado a tomar uma atitude, né? E essa atitude, ela... A gente tem no presente a Gaia, que é a Mãe Terra. A Mãe Terra, ela é... Percebam que ela é gestante, ó. E a barriga dela é o globo terrestre. A palavra é fertilidade. Essa atitude que tu teve que tomar, ela te deu, assim, te abriu um leque muito grande de possibilidades. Que agora a gente está falando do presente, tá? Então, nesse momento, tu tem um leque de possibilidades muito grande, porque aqui a gente tem a Mãe Gaia. Ela é a mãe que ela protege, ela nutre, ela dá vida, ela dá o alimento. Então, assim, nesse momento, tu tá... Digamos que Digamos que a bola tá no teu campo. Se eu consigo dizer, se eu consigo que tu entenda. A bola tá no teu pé, tá no teu campo. Haja visto que essa atitude que tu tomou sem saber se seria certa, vem me confirmar que embora tu não tenha certeza se ela foi certa, que ela te abriu uma janela, né? Ela te deu uma nova visão, ela te deu uma nova esperança. Então, nesse momento, tu tá com uma nova esperança de proliferar, de dar vida a alguma coisa. A ideia, a relacionamentos, a projetos, tu tá criativo, tá? Só que assim, essa situação que tu passou, que tu já passou, ela ainda te exige um organismo de defesa muito combativo. Aqui a gente tem o 7 de paus. E o 7 de paus é uma carta que nos fala assim, ó, eu tô sendo bombardeado, né? Eu preciso me defender de alguma maneira. Eu tomei uma decisão que não foi brincadeira, foi radical. Eu hoje estou vislumbrando um novo caminho, uma nova esperança, mas eu continuo bombardeado, eu continuo alvo de alguém ou de alguma coisa, e não é pouca coisa. É um 7 de paus. O ataque é bem incisivo, tá? Embora tu não comente, embora tu não perceber, tu já percebeu. Tu sabe que tu tá sendo alvo desse ataque, tá bom? Às vezes esse ataque não precisa ser pessoal, tá, gurizada? Vamos tentar conjecturar. Às vezes pode ser um ataque espiritual, às vezes pode ser um ataque psicológico, tá? O ataque, ele não precisa ser não precisa vir necessariamente de uma pessoa. Essa carta, ela nos fala de agitação, de luta, de sentimento de defesa. Eu preciso me manter no lugar certo, eu preciso me manter fazendo a coisa certa, porque quando eu fiz errado eu já vi que não deu, quando eu fui bobo eu já vi que não deu, então agora eu preciso sentar o juízo, né? Preciso me concentrar, e eu tenho que evitar esses ataques de todos os lados. Não posso me deixar levar pela tentação, não posso me deixar levar pela leviandade, eu tenho que estar na íntegra, eu tenho que estar no ritmo, né? Tem que estar reto.
A parte boa é que esse ataque aqui que tu tá sofrendo hoje, tá? Ele vai passar muito rápido, porque aqui a gente tem o 8 de paus, que é uma carta que nos fala de movimento. Até porque tu vai trocar de fase, sabe assim, quando termina uma fase e começa outra? Por exemplo, eu tô sendo bombardeado lá no meu trabalho porque o meu sócio, ele pensa de um jeito, eu penso de outro, então a gente tá num clima assim que tô sendo hiper bombardeado por conta disso. Então vai vir uma situação que eu vou trocar de sede, vou começar a trabalhar num outro escritório, num outro local, e ele vai ficar no outro, então eu saio de perto dele e aí automaticamente essa pressão aqui, ela alivia por conta do deslocamento, tá? Então vai ter um deslocamento aqui, geminiano, ou uma situação rápida que vai acontecer, de maneira rápida, que vai ter aliviar esse ataque, essa loucura. A gente tem aqui um pajem de espadas, e aqui os pajens, eles são figuras da corte que normalmente são representados por crianças, eram os antigos mandaletes, né, da nobreza. Então, o pajem de espadas é aquele que ele vem trazendo a galope uma ideia, e essa ideia é para ser colocada em prática, e vamos lá, e vamos lá. Então, assim, ó, essa movimentação aqui do presente, ela necessariamente quer te levar para outro patamar, tá? Tá agitado, mas saiba que é para te levar para um outro nível, né? E esse outro nível é bem superior ao que tu tem passado, porque aqui a gente tem no futuro a carta do Vulcano. E a palavrinha do Vulcano é dedicação. Quem é o Vulcano? Olha só, o Vulcano, ele é um carinha que ele foi abandonado pela mãe dele, que era a deusa Hera, porque quando ele nasceu ele era muito feio. Então ela envergonhou-se de ter um filho tão feio e jogou ele no penhasco para matá-lo. Ela esquecera que ele era um deus, então ele sobreviveu, machucou a perninha, ele ficou manco, ficou com uma perna machucada, mas ele sobreviveu. E aí ele foi recolhido por alguns pescadores que passavam pela praia e foi criado e treinado para trabalhar. Então, de todos os deuses, ele é o único deus que trabalha. O que ele faz? Ele trabalha dentro de uma caverna com forja. Percebam que aqui ele tem um martelo e aqui tem um metal em chamas, ó. Então ele pega os metais, coloca no fogo e faz espadas, faz elmos, faz escudos, enfim, ele projeta e ele cria as armas para os deuses e para os exércitos. Então é um cara que não para de trabalhar nunca. Por isso a palavra dele é dedicação, porque ele passa o tempo todo dentro daquela caverna. Até costumam dizer que quando ele está muito furioso, quando ele está muito estressado, ele agita os materiais e o fogo sai para fora da caverna. O nome dele é Hefestos, ou Vulcano, pelos romanos ele é conhecido. Vulcano por causa do vulcão, né? O fogo que sai da caverna. Então, ele é um cara extremamente dedicado e hábil. Então, no futuro aqui, Gêmeos, a gente tem uma situação de habilidade, tá? De dedicação. Tu vai te dedicar a um assunto, a um projeto de vida, tu vai te dedicar a uma situação, a um trabalho, a uma pessoa, a um compromisso. E essa dedicação, ela vai te exigir que tu receba a energia do arcano do louco. Quem é o louco? O louco é aquele arcano que ele não tem nada a perder. Ele é aquele que ele é atrevido, ele é sagaz. Percebam que ele está na pontinha de uma montanha e está pronto para pular e não quer nem saber o que vai dar. A gente costuma dizer que o louco, ele dá o passo para depois o caminho se fazer, porque ele é confiante. Então, Gêmeos, tu vai entrar numa fase assim de confiança, sabendo que como tu tá fazendo a coisa certa, como tu tá te dedicando, como tu tá fazendo a coisa certinha, independente do que tu passou, que não foi pouco, foi bem pesado, mas tu aprendeu com isso que tu passou, e isso não tem preço. Quando a gente passa as provações, gurizada, ao longo da vida, isso é eu, tu, todo mundo, se todo mundo passa. A parte ruim é ser provado. A parte boa é que sempre da provação tu tira alguma coisa, não é verdade? Tu tira uma lição, né? E aí essa lição, às vezes, ela vai te auxiliar no futuro para que tu não repita os mesmos erros ou para que o teu proceder seja diferente.
Então, o arcano do louco, ele me diz que tu vai estar imbuído de muita coragem, de muita criatividade, de muita capacidade para começar essa nova fase. Lembra que eu falei antes que vocês vão para outro patamar? Então é isso, vocês vão para uma nova fase do jogo. E essa fase, gurizada, ela é coroada. Olha só, ela veio 10 de copas, é uma fase maravilhosa. O 10 de copas é a carta da família feliz, é uma carta de plenitude, é uma carta de realização, de onde tu tem a sensação que todas as coisas estão no lugar que deveriam estar, sabe? Aquele tormento não existe mais, agora tu tem uma tranquilidade, tu tem uma paz de espírito. E da onde que vem essa paz de espírito? Essa paz de espírito vem da tua consciência que tu fez tudo certo. Por isso tu chegou aqui. Porque Deus é muito perfeito, a obra de Deus é perfeita. E Ele jamais vai te dar alguma coisa que tu não mereça. Seja aí essa coisa boa ou ruim. Então, se tu tá recebendo essa coroação, essa plenitude, esse regozijo, com certeza é porque tu plantou. Com certeza é porque tu te aventurou aquela hora com o carro no passado, tu acelerou o teu carro, tu te defendeu, tu distribuiu fertilidade, te dedicaste e finalmente então tu tá colhendo o que tu plantou. Depois de muita luta, viu? Não é pouca coisa. Aqui a gente tem uma trajetória bem pesada, bem conturbada. E a última clarificação é o 3 de bastões, que depois de tudo isso que tu passou, tu consegue vislumbrar para onde tu quer ir. Agora, depois de passado todo esse sacrifício, todo esse tormento, tu sabe aonde a tua dedicação te levou e tu sabe para onde que tu quer ir. Ou seja, agora é continuar andando na linha do teu dever que vai dar tudo certo. Muito bom, hein, Gêmeos? Muito boa a leitura. Top. Gurizada, quando a gente tem um perrengue, a nossa maior arma, sem dúvida, é a oração. Dobrou o joelho, botou a cara no pó e falou com Deus, já era. O troço vai embora. Mas aqui a gente tem uns cards que nos facilitam, nos ajudam, norteiam a nossa caminhada dos próximos 30 dias, no sentido de fazer uma analogia com os instrumentos e com as armas, com os objetos, enfim, dos arquétipos gregos. O que vai te acompanhar, que coincidência, o que vai te acompanhar nos próximos 30 dias, Gêmeos? Olha, o ventre de Gaia. Lembra que a Gaia já tinha saído para ti aqui? Olha aqui, ó. É a mesma, ó. Então, o ventre de Gaia nos fala do quê? Nos fala de fertilidade, nos fala de distribuição, nos fala de distribuir coisas boas. Eu já falei para vocês que a Mãe Terra, ela provia os seus descendentes. Então, Geminiano, está na hora de distribuir coisas boas, de emprestar o teu melhor para o teu próximo, de dar o que tu tem para dar para aquela pessoa que precisa. Quando eu digo dar o que tu tem para dar, não me refiro somente ao que material. Às vezes um conselho, às vezes um ombro amigo, às vezes uma mão, né? Uma mão, não é mamão, não é mamão fruta, uma mão. Então, assim, às vezes a gente tem tanta coisa para dar e não percebe que pessoas precisam e usufruiriam daquilo ali da melhor maneira. Então, o que esse card está dizendo para os próximos dias, para os próximos 30 dias, Geminiano, é que tu distribua o que tu tem de melhor para dar. Que bonita a leitura, muito legal. Achei muito bacana. Gurizada, quero pedir para vocês que vocês deixem o like, comentem o vídeo e, se possível, compartilhar, porque isso ajuda o nosso canal a crescer. Me despeço de vocês, então, agradecendo a Deus Pai e pedindo para Ele, nosso Senhor Jesus Cristo, que Ele nos dê, que Ele nos permita um mês de maio com o que eu vou pedir para os geminianos?
Doação é a palavra de ordem para os geminianos no mês de maio. Tá bom, Papai do Céu, nos ajuda então que a gente consiga doar o nosso melhor. Sempre o nosso melhor, não o nosso razoável. Um grande beijo da Grace Luz e até o nosso próximo encontro.